Bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal do Arquiteto. Hoje eu quero falar para você três coisas, apenas três coisas, um vídeo rápido, prático, justamente para ajudar você que está construindo, reformando, ou então, se você pensa em fazer algum investimento, está construindo, pensando em vender, tem três coisas que a pessoa ela vai entrar na sua casa, ela vai querer, vamos dizer assim, comprar ou se você quer até uma valorização do seu imóvel, e você vai perceber, você vai saber nesse vídeo que isso não vai chamar atenção. Não vai chamar atenção se você investe muito nessas três coisas que eu vou te falar, você não vai ter retorno nenhum durante a sua venda sobre isso. Mas o que acontece? Se a sua situação, no caso, é porque você quer morar, você precisa fazer bem caprichado essas três coisas também. Agora, te faço uma pergunta. Se isso não valoriza, se isso não vai te dar nenhum benefício financeiro, você vai construir, você vai entregar isso para o seu cliente ou não? É errado você não entregar isso para seu cliente ou não? Tá? No final do vídeo eu vou falar para você o que eu analiso de forma bem técnica, tá? E o que seria realmente justo. Tá? Então, para a gente entrar aqui já nos três temas de forma rápida e simples, inscreva-se no canal, dê uma curtida, lembre-se que aqui no canal do Arquiteto tem vídeo todos os dias. Ah, que hora que sai vídeo no canal? Sai às 5 horas da tarde. Não sei se eu já comentei isso em outros vídeos, mas todos os dias às 5 horas da tarde tem vídeo aqui no canal do Arquiteto. Então, bora lá, porque eu tenho bastante coisa para falar para você. São três apenas, né? Mas bastante coisa que são de detalhes, tá? Começando pela infiltração. Que você faz para evitar uma infiltração? Faz uma impermeabilização, bem feita. A impermeabilização tem até vídeos aqui no canal. Vou ver se eu acho e coloco a playlist aí. Falando só de impermeabilização, você vai ver que tem vários, tem o tipo de manta, tem o investimento e o custo, que não é tão baixo assim. E se você faz uma impermeabilização muito, mas muito bem feita, você vai colher os frutos disso, que é o quê? A sua casa, ela não vai sofrer os danos ali de uma chuva, que poderia sim dar uma infiltração em algumas áreas da sua residência, ou se é um apartamento. E no caso, quando você entrega essa infiltração ali para vender, a pessoa, quando ela entra na sua casa, ela não vai olhar e falar assim, te perguntar, tem impermeabilização aqui nessa casa? Você fez impermeabilização? São poucos que vão se importar com isso, e no final das contas, se você falar assim, sim, eu fiz uma impermeabilização na laje, fiz uma impermeabilização na parte dos banheiros, fiz uma impermeabilização nas paredes, justamente para que a casa tenha uma durabilidade muito boa, não tenha problema com água e tudo. Essa pessoa não vai pagar a mais por isso. Ela pode até querer saber se você fez, mas pagar a mais porque você fez uma impermeabilização não vai dar certo, tá? Então, primeiro ponto, primeiro item é esse. Deixa eu te perguntar. Comenta aqui para mim, você faz impermeabilização se você fosse vender a sua casa? Responde, seja sincero, hein? Segundo ponto é investimento na parte elétrica e hidráulica. E esses aí estão juntos, tá? Que é os que ficam escondidos. E aí, eu, né, vou colocar aqui uma situação que é: a pessoa não vai entrar para olhar uma casa para comprar, olhar um apartamento e ficar perguntando como que foi a fiação, qual o tipo de fio que você utilizou, qual o tipo do encanamento que você colocou, quantos ar-condicionado aqui suporta. Normalmente o que vai acontecer é que a pessoa vai vender, o corretor que estiver apresentando essa casa, ele vai, se for um problema, questão de não ter condições de suportar muito ar-condicionado, e não vai nem tocar nesse assunto. Você já observou que as pessoas, o que elas fazem quando elas querem esconder um problema? Elas simplesmente não, elas vão, elas vão, elas vão fugir desse assunto. Vou colocar dessa maneira, vão fugir desse assunto. Elas vão optar
por esconder isso aí, entendeu? Então, um exemplo bem prático é quando você vai receber um apartamento, você entra ali para poder receber esse apartamento, o engenheiro que vai fazer a entrega, esse engenheiro ele já sabe, eu estava até conversando ontem com um engenheiro, amigo meu, e ele falando que na hora da entrega dos apartamentos, o que o pessoal faz? Eles já sabem o problema que tem naquele apartamento específico. E eles vai direcionar o cliente a não perceber aqueles problemas, porque se perceber vai ter que quebrar para refazer. E eles fazem de tudo para que o cliente não perceba esse esse problema, você entendeu? Não é ele que faz esse serviço. Ele falou assim que ele observa as pessoas que trabalham e fazem isso. Eles falam isso, né? A gente desvia a atenção do cliente na hora de receber os apartamentos. Se eu trabalhasse de entregar esses apartamentos, eu mesmo observava o defeito e já falava. Porque não consigo passar as pessoas para trás dessa maneira. E quem está trabalhando nas construtoras colocam esse procedimento como algo normal, entendeu? É chato, né, a situação. Então, olha só, o que está na parte elétrica, o que está na parte hidráulica, e você está ali comprando pronto, isso aí, se a pessoa economizou muito, infelizmente, você não vai saber. E se der algum problema ali, vai aparecer depois de 7, 8, 10 anos, e aí já está na responsabilidade sua de assumir todos esses problemas que vier a acontecer. Por isso que eu tenho a opção, assim, por se for para me ter uma casa, eu prefiro construir, porque eu vou saber tudo o que eu coloquei ali realmente, além de economizar. E quando eu opto por poder comprar uma casa pronta, o que vai acontecer? A pessoa ela vai é, entregar ali de acordo com o que ela fez, às vezes pode ser algo excelente, não estou falando que todo mundo está entregando coisa ruim, mas eu posso estar suscetível também a pegar algum problema depois de 5 anos que passa ali a garantia e eu vou ter que assumir, porque a pessoa escolheu materiais ruins, fiação fraca, sistema hidráulico que não tem tanto tempo de durabilidade assim, e isso pode ser um grande problema. E se você está fazendo uma construção, eu te pergunto, e você? Ou se você estivesse fazendo, você colocaria o melhor para poder vender, mesmo que isso não valorizasse, porque você fala assim, eu vou cobrar mais na hora da venda, você não vai conseguir cobrar mais. Ah, porque eu tenho o melhor encanamento, porque eu tenho a melhor fiação que eu trabalhei. Infelizmente, isso não é valorizado, tá? E para gente finalizar aqui com chave de ouro, o último, eu falei tanto que aqui, porque esse último, o que acontece? É uma situação que realmente as pessoas não perguntam, que é o quê? Como foi feito a cobertura, olha só, o telhado dessa casa, como que está o caimento, os ralos ali para receber água da chuva, porque uma coisa que eu fazia no projeto é o quê? Eu colocava, tem a calha, a água tá vindo, cai na calha, ok? Tem ali um encanamento para receber essa água da chuva. A pessoa vai e me coloca um cano aqui, outro na outra ponta. E fica aquele espaço todo ali. Se esse daqui cai folha lá, dá uma entupida, o que vai acontecer? A água vai voltar. Voltando, a água cai aonde? Lá na laje. Da laje, infiltração. Da infiltração, danos, rachaduras, trincas. Você entendeu como é que o problema começa? De uma economia na cobertura. E aí, quando você vai comprar, eu não vejo a pessoa falando assim: como que tá o caimento desse telhado? Quantas saídas de água tem nessa calha? Como tem rufo ali no canto? Eu tava em um salão de festa e começou a chover, e aí começou a pingar em mim
Eu estava bem na ligação entre a construção e eles fizeram uma estrutura metálica aqui. E o que que aconteceu? Não colocaram um roof, economizaram no roof, achando que ia ficar ligada a estrutura metálica e não ia passar água. O que que aconteceu? Economizaram no roof, que o roof é tem ele metálico ali, para poder, ou galvanizado, né? Depende ali do que a pessoa vai usar. De todo modo, não tinha esse roof e a água passava e a goteira caía ali dentro do salão de festa. Então, o que que acontece? Ó, uma economia. Será que quando a pessoa vai receber isso, ela fica olhando? Tem um rufo passando ali? Aí às vezes começa essa goteira, aí a pessoa vai reclamar, fala, tem que ver o que é isso, não é bem assim, a gente entregou tudo certo, isso aí deve ter acontecido alguma coisa. É aquela dor de cabeça, você não consegue, tá? Às vezes receber ali aquela manutenção, às vezes só sistema judicial mesmo para você conseguir alguma coisa, e aí você vai fazer o quê? Você fala, melhor eu mesmo arrumar isso aqui. Aí você vai, coloca um galvanizado ali, um rufo, e resolve a situação, mas você ficou no prejuízo tendo uma entrega. Foi ruim, essa entrega foi ruim. E quem está fazendo casas para venda, muitos, não todos, tá? Não vou generalizar, mas indicaria aí que 90, mais talvez, as pessoas sabem que você, quando vai comprar, não vai olhar isso. E como você não vai olhar, para que ele quer investir alto nisso? Ele quer economizar nisso aí. Por isso que as pessoas ficam com as casas, e aquelas casas são casas novas, mas elas estão lá cheias de problemas. Depois de 6, 7, 8 anos, as casas estão cheias de manutenção. Por quê? Porque a pessoa que te vendeu, ela falou maravilhas, falou essa casa é perfeita, olha aqui, pé direito duplo, vidro. Ela mostrou o que é bom, o que é visual. E as outras coisas que ela sabia que você não iria olhar, economizou, fez, desculpa falar, mas de qualquer maneira, entendeu? Por isso que eu tenho sempre a opção de escolher construir. Eu prefiro construir, eu mesmo fazer. Eu tenho uma dificuldade de apenas aceitar o que as pessoas estão ali vendendo. Eu tenho um olhar crítico de olhar, então eu vejo os clientes meus que estão ali fazendo, não comento nada, não falo nada, mas eu vejo que no projeto eu coloquei muito detalhe e lá na obra aqueles detalhes não estão. Eu não vou chegar nele e falar, mas você tinha aqui, porque é critério, né, de cada pessoa. O RT de execução tem que ficar atento a isso, né, para verificar logicamente se está tudo certinho, e ele também responde por isso. Então, essa, esse é o X da questão. Então, eu vou te perguntar aqui. Você, sendo bem sincero, você construiria uma casa, tá? Você fazendo uma casa, você faria tudo isso mesmo sabendo que você não teria retorno financeiro? Tô te perguntando, tá? E agora eu vou responder de forma sincera também. Eu respondendo essa pergunta. Sim, eu colocaria o melhor. Olha só, colocaria o melhor e eu cobraria um pouquinho a mais por isso. E eu faria um projeto bem especificado sobre esses itens que foram colocados e entregaria na mão do cliente, falando para ele, olha, essa casa ela tem isso, mas olha, o sistema hidráulico é esse, olha o projeto hidráulico, olha como foi feito, esse aqui é o projeto elétrico, tem a fiação tanto, aqui tanto, olha o quadro de distribuição, suporta tantos ar-condicionados, isso. Mesmo a calha, olha, eu fiz o furo assim. Então, assim, seria uma apresentação de venda que normalmente ninguém faz. Você entendeu? Então, pode ser que essa pessoa ela saia dali pensando, falou, rapaz, eu olhei 10 casas. Ninguém ficou me entregando coisas de hidráulica, elétrica, calha, impermeabilização. Ninguém falou disso. Aí a pessoa pode até perguntar para o corretor, e o corretor, mesmo que não tenha, o corretor às vezes ele pode falar, tem, essa casa tem, o telhado é o melhor sistema hidráulico foi colocado, a elétrica, fiação de primeira qualidade, a laje está toda impermeabilizada, porque são coisas que não vê, é difícil comprovar. E aí, qual que seria o diferencial? Eu faria o projeto, eu faria uma RT de registro só desses serviços complementares.
entregaria. Falou, ó, aqui tem e tá aqui o registro. Tá aqui a documentação disso. E quando eles fossem olhar outra casa, se eles pedissem isso aí, o cara às vezes poderia falar, não, isso aí a gente não faz, ou chamar um técnico para poder verificar esses itens e, né, e tentar identificar se realmente tem tudo aquilo que eles falaram mesmo. Então, ficaria sempre aquela coisa, falar, ó, o outro ele tem, mas ele tem tudo na mão, tem a pasta, tem documentado. Eu faria até o quê? Um vídeo. Um vídeo mostrando aqui, isso aqui é o sistema hidráulico, quando passou na construção, olha o material, olha o jeito que foi encaixado, olha aqui a fiação, estamos usando fio de tanto, tanto. Faria vários vídeos, entregaria um dossiê da construção para essa pessoa que vai comprar. Eu tenho certeza que isso seria um grande diferencial que não se encontra no mercado e faria eu vender um pouco mais caro e a pessoa ficar com aquilo ali, falando, eu prefiro pagar mais caro porque ele tem prova, ele tem tudo registrado, entendeu? Agora eu te pergunto, o que que você acha dessa minha ideia? Faz sentido? Porque isso aí você não encontra, tá? Gente fazendo isso no mercado. Ou se você faz, às vezes você vai falar, não, eu faço isso também. Ó, bacana, quero ouvir também se você é esse tipo de pessoa, tá bom? Então, basicamente é isso. Não vou delongar mais, já acabei falando muito aqui. Falei que ia falar pouco, falei muito, eu converso demais, né? Mas é conteúdo, é informação. E lembre-se que arquitetura está em tudo.